O Vitor Roque pode vir para o Corinthians por empréstimo. Essa informação do Neto pegou todo o torcedor corintiano de surpresa e deixou claro como é que o Corinthians chegou na situação que ele tá e o quanto o torcedor tá longe de entender a realidade do Corinthians. Com delírios de grandeza e sem entender o quanto o clube tá financeiramente fragilizado, o Vitor Roque é hoje um sonho tão distante que mal faz sentido o torcedor imaginar que um jogador jovem que acabou de chegar no futebol europeu por uma quantia absurda possa escolher nesse momento voltar para o futebol brasileiro e justamente para o Corinthians, que nesse momento vive dias complicados, luta para manter as contas em dias e briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas por que é que o nome do Vitor Roque foi ventilado no Corinthians e qual é a verdade sobre tudo isso? Qual é a real intenção de quem soltou o nome do jogador? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te pedir uma gentileza, hein? Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. É claro que eu fiquei uns dias sumidos aqui do canal, realmente a gente teve problemas, mas já estamos de volta, fica tranquilo que agora vem muito mais conteúdo com muito mais frequência para vocês, por isso se inscreve, ativa o sininho de notificação para ficar ligado em tudo, já dá um like nesse vídeo para ajudar o YouTube a entregar ele para mais pessoas e também, é claro, deixa o seu comentário aqui dizendo se você sentiu falta do nosso canal, mas a gente tá de volta, beleza? Me parece, pela informação que eu tenho, mas isso eu não sei se é verdade, tá? Eu só tenho a informação, eu não vou deixar de falar. Ele tem a intenção, se for mentira, André Cury, você já pode desmentir aí, pode ligar aqui. Ele tem a intenção porque ele sabe que o Vitor Roque não vai jogar. E me parece que estão tentando fazer com que esse menino venha pro Corinthians. Para poder jogar. Isso que eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade. A verdade é uma informação que eu tive. Que o Vitor Roque não vai ter chance de jogar no Barcelona, como não teve e não vai ter nesse momento, e que aí a ideia desse relacionamento, dessa amizade nova, dessa visão do André Cury, dos jogadores que ele já trouxe, de trazer o Vitor Roque, porque você vai pegar aí, Cascão, os lances do Vitor Roque, eu não ia falar, mas como você falou do André Cury, eu não sei se é verdade, mas é uma coisa que eu fiquei sabendo e que pode ser um contrato de 1 ano, disputar um campeonato, eu não sei. É o que eu fiquei sabendo, um zuzuzinho que está acontecendo em diretoria juntamente com o André Cury. Se não for verdade, ele que me desminta aí. A informação do Neto no programa Donos da Bola agitou as redes sociais. O torcedor passou a sonhar com a chegada do Vitor Roque ao timão, jogador de seleção, craque de bola. Afinal, para quem tem Yuri Alberto e Pedro Raul na posição, imaginar a chegada de um jogador do patamar do Vitor Roque muda completamente o time, né? O Vitor Roque é muito craque de bola. Quem vê o moleque jogando sabe disso, tem intimidade com a pelota. Mas a realidade é que ele ainda vai fazer muita história no futebol europeu e tá longe de voltar pro Brasil, gente. A informação do Neto não é mentira, não é falsa, tá? Alguém falou isso pra ele. O nome do jogador realmente foi cogitado no Corinthians. E é exatamente isso que devia preocupar o torcedor corintiano. Os delírios de grandeza de quem hoje dirige o clube. O Corinthians não é só um clube grande. O Corinthians é gigante, bicampeão mundial. Tem uma torcida que é maior que a população de dezenas de países, só que a situação do clube hoje é desesperadora e não entender a situação financeira do Corinthians hoje é mostrar um delírio de grandeza, é mostrar que você não entende qual é a situação do gigante que você está administrando. Cogitar o nome do Vitor Roque não devia ser esperança para o torcedor corintiano, e sim algo que fizesse o torcedor se preocupar, porque mostra que os dirigentes estão completamente perdidos na gestão do clube. E para justificar o que eu tô dizendo para você aqui agora, sem de forma alguma desrespeitar o tamanho do Corinthians, já disse, é gigante, meu irmão. Só que a situação do clube hoje, a realidade do Corinthians hoje, tá muito distante
para falar de Vitor Roque. E ainda assim, eu quero te falar sobre a situação do Vitor Roque para você entender por que é que o nome dele apareceu no Corinthians. O Vitor Roque tem 19 anos. O Barcelona investiu 74 milhões de euros na sua contratação. Esse valor é entre fixo e bônus por metas. É uma das maiores vendas feitas pelo futebol brasileiro, feita por um clube que não anda com o Pires na mão, o Atlético Paranaense, que embora não tenha a história do Corinthians, nem os títulos ou a popularidade e a torcida, tem uma gestão que consegue negociar suas promessas e talentos por um preço que faça o clube ser um dos maiores exemplos de gestão e organização aqui no Brasil. Esportivamente, o Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro, no meio da temporada europeia, então é claro que ia ter as suas dificuldades. Ele teve problemas para se adaptar ao futebol europeu, algo normal, não teve tantas chances com o Xavi, que não é mais treinador do time e também na época não queria sua contratação. Ele entendia que o Barcelona tinha outras carências e prioridades e sinceramente ele estava certo. O Vitor Roque não era o melhor nome para o Barcelona, que já tinha outros jogadores para a posição, como por exemplo o Lewandowski. Mas o Barça quis apostar numa grande promessa do futebol brasileiro e enfim, tomou uma decisão da diretoria. Pode não ter sido a melhor, mas foi a decisão da diretoria do Barça. Obviamente, o nome do jogador passou a ser falado como uma possível saída do Barcelona pelos problemas que ele enfrentou, principalmente a rejeição e a insistência do técnico em colocá-lo no banco de reservas. Só que a saída dele, que se projetava do Barcelona por parte de jornais e até redes sociais que falavam sobre isso, era para outro clube do futebol europeu. Até o Manchester United e outros clubes do futebol italiano mostravam interesse em ter o jogador não só por empréstimo, mas até mesmo em definitivo. Mas obviamente é muito cedo para dizer qualquer coisa. Ele chegou ao Barcelona há apenas 6 meses, no meio da temporada, sendo um jogador jovem em um time que não conseguiu encaixar sob o comando do Xavi Hernandes, que deixou o clube. E agora, com a saída do Xavi, a chegada do Hans Flick, um novo treinador, é óbvio que o Vitor Roque vai receber novas chances, ele vai começar uma temporada do zero. Já está mais adaptado ao futebol espanhol, é um grande investimento do clube e o novo treinador vai dar mais chances para o garoto que sempre sonhou em jogar no Barcelona. Muchas gracias, estou muito contente com tudo que passou em minha vida. Eres um sonho que he hecho realidade agora. Creio que procuro aprender o máximo com todo o grupo, desfrutar, sempre ter gana de querer todo o tempo a bola e procuro aprender o máximo com todo o grupo e fazer gol também. Muitas vezes sempre foi um sonho assim, desde pequeno, não só meu como da minha família também, e hoje está podendo estar aqui pela primeira vez realizando esse sonho. Vitórias, sempre vontade de ganhar o máximo, tudo que é possível e procuro ajudar ao máximo o clube. Mas agora que você já viu o lado do Vitor Roque e do Barcelona, olhe bem o lado do Corinthians. Houve uma reaproximação do clube, essa diretoria, com o empresário André Curi, que é quem cuida da carreira do Vitor Roque. O Corinthians segue buscando um nome de impacto, como se isso realmente pudesse salvar o clube do momento turbulento que vive dentro e fora de campo. Talvez você até se engane pelo momento, já que as duas vitórias sobre o comando do Dom Ramon, que chegou agora, dão uma certa tranquilidade para os lados do clube do Parque São Jorge. Mas você, eu e todo mundo sabe que basta um tropeço para que tudo volte a fervilhar no timão. Não tem jeito, é o Corinthians, qualquer copo d'água que balance vira tempestade. E a nova diretoria aprendeu muito bem com a antiga a usar um grande nome como cortina de fumaça para o que realmente está acontecendo no clube. Vai dizer que você esqueceu, por exemplo, dos delírios de grandeza também do Duílio, quando fez proposta até para o Cristiano Ronaldo. O Augusto Melo, que disse que ia ser tão diferente, aprendeu muito bem. Já começou a sua gestão procurando grandes nomes como Gabigol, Di Maria e até o Balotelli foi especulado. E não é piada. O Neto não mentiu. Não, cara, o Neto não mentiu quando ele disse que o Corinthians cogitou o nome do Vitor Roque. Você viu pelo trecho do vídeo, né, o trechinho que a gente colocou, que o Neto deixa isso bem claro, que olha, o nome tá sendo cogitado, não vou cravar aqui, mas existe essa possibilidade, porque alguém lá no Corinthians achou que era uma boa. Pô, dá pra trazer o Vitor Roque, né, já que o Balotelli não vem.
O André Curi, no mesmo dia, fez questão de negar qualquer possibilidade do Vitor voltar para o Brasil no momento. Disse que ele é jogador do Barcelona, deve seguir no clube e se por algum motivo ele for jogar em outro clube, vai ser outro clube do futebol europeu. Agora, a quem é que interessa que o nome do Vitor Roque seja especulado no Corinthians? Não é o empresário. A gente sabe muito bem que o André Curi não tem o menor interesse que o nome do jogador dele seja especulado nesse momento em clubes do futebol brasileiro. Isso, com todo respeito, independente do clube, até desvaloriza o jogador. Mas o que a gente pode dizer aqui é que existem outros destinos melhores caso a intenção do empresário fosse colocar o jogador novamente no futebol brasileiro. Não desmerecendo o Corinthians, mas hoje existem clubes que receberiam melhor o Vitor Roque, ele teria, enfim, mais chances de voltar a brilhar e, enfim, novamente se colocar como um jogador de destaque, voltar para a seleção e quem sabe até voltar para o futebol europeu por cima, como por exemplo, jogar no Flamengo, jogar no Palmeiras ou até no Atlético Paranaense, o clube que o revelou. São destinos melhores que o Corinthians hoje, que vive momento turbulento, que só tá mais tranquilo pelas 2 vitórias sob o comando do Dom Ramon, não concorda? Mas é preciso lembrar que o Vitor Roque foi um jogador que o Barcelona investiu pesado para contratar. Não vai emprestar o jogador, seja lá para quem for, de graça. Ele teria um custo de pelo menos, vamos colocar abaixo, 5, 6 milhões de euros para que ele fosse por uma temporada para outro clube. O Corinthians poderia pagar isso? 30 milhões de reais, mais salário e luvas que colocariam o jogador emprestado no clube por um ano? Seria um custo de pelo menos aí 50 milhões de reais para ter um jogador por um ano. O Corinthians pode se dar esse luxo devendo aí 1,7 bilhão de reais? E é isso que tem que preocupar o torcedor de verdade. Quem tá no comando do Corinthians hoje pouco se importa como vai deixar o clube. É como passar uma batata quente pro próximo e ver na mão de quem vai estourar. O Duílio pegou as dívidas do Andrés, o Augusto pegou as dívidas do Duílio e o próximo pega as dívidas do Augusto Melo. E assim o Corinthians segue sempre num buraco financeiro, sonhando com Gabigols, Balotellis, Di Marias, Vitor Roques e tantos outros nomes que sempre não passam de uma cortina de fumaça para esconder mais uma gestão desastrosa e que pouco se preocupa de verdade com o clube e a sua torcida. Porque pra gente falar realidade, hoje o que o Corinthians precisa realmente é procurar talentos que venham a baixo custo e que possam render no clube. Existem opções melhores e viáveis de verdade para o clube procurar na América do Sul, nas divisões inferiores ou até quem sabe olhar um pouco para as categorias de base do Timão nesse momento. Só que é óbvio que é muito mais fácil falar em nomes absurdos e que estão muito longe da realidade. Falar Vitor Roque vai iludir a torcida, mas vai resolver o que no momento pro Corinthians? Cada vez que um comunicador como o Neto empresta sua voz a essas sandices da diretoria, só mostra o quanto o torcedor do Corinthians deve saber que os dias de luta vão continuar e os dias de glória estão muito mais distantes do que se possa imaginar, porque o Neto não mentiu, ele só deu voz a mentirosos, que prometeram um choque de gestão no clube, mas que tudo que estão conseguindo é chocar o torcedor, que acreditou que eles fariam algo melhor do que gestões anteriores. Mas e você, torcedor? Concorda comigo ou não? Acha que eu tô errado e que o Corinthians deve seguir buscando grandes nomes financeiramente desesperadores para a situação do clube? Comenta aqui, eu quero saber o que você pensa. Vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza?